Muito bem, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um Encontro 7, o segundo dessa série, onde nós estamos aí meditando na Palavra de Deus com base no livro Passos para o Reavivamento Pessoal. E hoje nós vamos estar estudando juntos a parte do prefácio, onde tem bastante testemunhos, falando a respeito dos resultados da busca pelo Espírito Santo. Quero dar as boas-vindas a você também aqui em nosso canal, no YouTube. Se você está aqui é porque você está buscando reavivamento pessoal em sua vida. Hoje nós temos o orador, o irmão Clayton, aqui do distrito de Nova Brasília, especificamente líder ali na igreja de Canguiri de Fora. Vamos fazer uma breve oração. Nesse momento, eu não sei se o irmão Renato me ouve, irmão Renato? Ok. Pode ligar o seu microfone, irmão. Faça uma breve oração para nós, se possível, e depois com o irmão Clayton. Querido e bom Deus, Deus poderoso, Criador, nós louvamos o teu santo nome nesse momento, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Toda honra e toda glória seja dada somente a ti. Amém. Nesse momento, Senhor, que abrimos a tua palavra, o orador, se eu posso usar o orador do irmão Clayton, ele venha trazer um reavivamento espiritual para nós. Dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te use, meu irmão. Fique à vontade aí. Eu começo em nome do nosso Deus, né? Que sempre está à frente de todo o projeto. Né? Irmão Cláudio, perdão interrompê-lo, mas eu acho que o microfone do seu fone de ouvido está muito ruim para nós escutarmos. Estava melhor antes. Não sei se vocês estão ouvindo a voz dele meio fanha. Tá um pouco fanha aqui a voz dele. Tá meio estranho, né, irmão Gé? Tá. Fale aí, irmão, para ver se melhorou. Ficou melhor? Agora sim. Então vai ter que ser sem fone mesmo. Então tá. Em primeiro lugar, eu agradeço o projeto que iniciou no coração do nosso pastor, né? Esse encontro que eu acredito que seja um meio pelo qual a gente vai estar se aproximando mais de Deus e precisamos, né? O tempo ao qual vivemos é um tempo que o cristão acho que deveria de estar fazendo mais, né? Desses encontros. Isso deveria de ser hábito, né? Não somente para um grupo, mas para uma igreja inteira, né? E o título, né, do nosso prefácio aqui, ele começa dizendo, né, viva entusiástica e vitoriosamente através de Jesus. Às vezes as pessoas querem o sucesso, né? Querem alcançar uma vida de vitória, uma vida onde elas possam ser observadas, né, pelo sucesso que têm, mas esquecem que para a gente obter o sucesso é necessário estar conectado com Deus, é necessário estar com Jesus, né? E agora eu abro uma oportunidade a cada um dos irmãos para compartilhar o que seria para você como cristão ter uma vida bem-sucedida. O que seria? Para cada um de nós, né, hoje, ser uma pessoa bem-sucedida. Bom, eu gostaria de manifestar, né? Como cristão, primeiramente, não como pastor, mas para mim a vida de sucesso, vamos dizer assim, é uma vida de fidelidade. Se eu conseguir ser fiel naquele dia com Deus, eu consegui obter essas palavras que o irmão disse aí. Então, a obediência, estar com Cristo, é uma vitória aquele dia ali, pelo menos do meu ponto de vista. Quem for falar, irmãos, é só ligar o áudio aí, se quiser falar, lógico, né? Ninguém é obrigado, mas vamos participar, que esse é um momento também de discussão aí do assunto.
Bom, eu quero dar bom dia a todos os nossos amados irmãos e dizer que ter uma vida bem-sucedida é verdadeiramente você ter, né, a certeza de que o seu sucesso, já para começo de conversa, ele não está em você, ele vem de Deus, é Deus que lhe concede, né? Uma vida bem-sucedida espiritualmente, quando você deixa para trás aquilo que lhe impede de aproximar de Jesus, quando você opta por se afastar daquilo que realmente pode vir a tirar você de perto de Jesus e até mesmo de perto do céu, podemos dizer assim. Então, quando você procura viver uma vida completamente de abnegação às coisas assim que lhe atrapalham, né, espiritualmente, e passa a viver uma vida com mais proximidade das palavras de Deus, das coisas de Deus, do trabalho de Deus, né? Isso faz com que você, independente do que lhe aconteça, no sentido de bênçãos, né? Se você recebeu aquilo que você esperava ou não, mas você vai permanecer firme. Então, você vai ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente, porque você optou por viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus e não em conformidade com a sua vontade, na minha opinião. Mais alguém? O povo está tímido, viu, Cleiton? É um tímido, pastor. Oi? Mais alguém se manifestando? Oi, irmão Clayton. No meu ver, olha, ter uma vida bem-sucedida e se sentir bem próximo, assim, é tu conseguir, nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo, é tu conseguir alcançar as pessoas. Eu acho que, né, muitos familiares que a gente tem, que a gente tenta, às vezes, alcançar com a palavra, e às vezes a gente se sente um pouco acuado, a pessoa às vezes não é bem recebida, né, às vezes não recebe bem. Eu acho que quando a gente avançar né, nessa meta aí, eu acho que eu, no caso, me sentiria uma pessoa muito bem-sucedida. Perfeito. Fica a minha colocação. Mais alguém? Prosseguimos? Irmãos, quando eu peguei o livro, o pastor me passou, né? E eu olhei esse prefácio aqui, eu percebi que é um livro maravilhoso mesmo, uma boa escolha, pastor. E na minha visão, uma pessoa bem-sucedida, a qual nós estamos aqui tentando entender e compreender e chegar a um ponto onde a gente possa todo mundo se encontrar, sabe? Eu entendo que seja uma pessoa bem-sucedida financeiramente, sim, porque há aqueles que dizem que se o cristão enriquecer, poderá não ser mais um cristão, poderá não ser mais uma pessoa de Deus. Mas eu quero dizer que quando a gente olha aqui, o texto diz assim, como posso ser um cristão bem-sucedido? É um cristão rico financeiramente mesmo, uma pessoa bem-sucedida, tendo posses, tendo um bom carro, tendo uma boa casa, um bom trabalho, bem-sucedida. E aí eu quero citar um exemplo aqui, Jó, para os irmãos. Jó era bem-sucedido, sim. Era um dos homens mais ricos do Oriente, sim. Mas a gente observa Jó que jamais ele se afastou de Deus. Em momento algum, a riqueza foi um problema na vida de Jó. Porque antes ele era temente ao Senhor. Antes ele era uma pessoa que ele estava junto de Deus. Continuamente junto de Deus. Então, para Jó ser bem-sucedido, não significava se afastar de Deus. Mas para muitos,
Para muitas pessoas hoje eu percebo que, né, a pessoa está, né, ser bem-sucedida pode ser um problema, porque ela automaticamente se distancia de Deus. Mas eu observo na vida de Jó uma pessoa bem-sucedida junto de Deus. E na continuação do mesmo título, a gente vê ali, percebe que promessas nos dá Deus para uma vida bem-sucedida. Começamos o que a própria palavra de Deus nos diz, né? Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e o mais tudo será acrescentado em nossa vida. Não é uma promessa de Deus a cada um de nós? Mas ele começa dizendo o que a cada um de nós? Buscar em primeiro lugar a mim. Buscar em primeiro lugar o que me agrada, a minha justiça, o que eu peço, os meus mandamentos. Olha, Deus está chamando a nós a um encontro pessoal com Ele. E quando realmente tivermos esse encontro pessoal com Ele, esse sucesso a qual a gente quer alcançar também, porque todos nós queremos ter uma vida bem-sucedida, Ele virá. Mas, em primeiro lugar, busque se encontrar com Deus. Buscar um encontro pessoal com Deus, buscar, em primeiro lugar, a esse Deus. Quando nós decorremos a leitura do nosso texto dessa manhã, falava das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Teve até um encontro. Se os irmãos deram uma lida ali, vocês perceberam que teve até um encontro das 9 pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Os homens mais ricos do mundo. Não se sabe onde é que foi esse encontro, não se sabe o que eles discutiram entre si, mas as pessoas mais ricas do mundo se encontraram. E aí, o relato do nosso estudo fala que, após 25 anos, como estavam essas pessoas? Vocês leram? E aí eu abro uma discussão dos irmãos. Porque aqui nós temos um exemplo de pessoas que, será que tinham uma relação com Deus, colocavam Deus, né, no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa? Será que tinha isso? Porque as consequências que nós vimos ali foram terríveis. Suicídios, pessoas que infartaram, né? Pessoas que foram presas porque cometeram fraudes, roubos. Eles eram ricos, bem-sucedidos. Mas em que estava, no que era, o que tinha como base, né, o estar bem-sucedido daquelas pessoas ali? E o que Deus quer que nós tenhamos na nossa vida para sermos bem-sucedidos também? Abro mais uma vez a discussão com os irmãos. Perfeito. Eu queria trazer aqui um ponto que me ressaltou dessa parte que o irmão ficou responsável do prefácio do livro, né? Ali o texto de Zacarias 4:6 fala de que nós não vamos alcançar as coisas nem por força, não também por violência, que geralmente é o que o eu quer alcançar, né, para alcançar a justiça de alguma coisa, mas é sempre pelo Espírito do Senhor. E ali, nessas várias experiências, né, compartilhadas pelo pastor Helmut, logo aí no começo, na página 9, ele fala que ninguém pode guiar outra pessoa por um caminho que ele mesmo não trilhou, que ele mesmo não guiou. Daí entra uma questão, né, muito interessante, que tem que ver com o exemplo. O exemplo fala muito mais alto que qualquer sermão. Até porque é através do exemplo que seríamos capazes, não por nós mesmos, né, mas pelo Espírito de Deus, de fazer com que alguém chegue até você e fale assim: ei, que igreja você é? Ei, por que você vive dessa maneira? Como é que funciona isso? As pessoas vão perguntar para nós, igual aconteceu com Pedro, né, e os outros apóstolos lá em Pentecostes. E agora, pois, que faremos, irmão? Né? Então, o que resta para mim, para nós que estamos aqui hoje, para os cristãos no geral, não é o fato de congregarmos em algum lugar, não é o fato de estarmos em uma igreja, especificamente, porque isso todos praticamente estão ou conhecem, principalmente o Brasil, né, que é o país mais cristão de quase todo o globo.
que outrora talvez não fosse assim, mas hoje é. Então, precisamos de prática. Essa é a questão que voga no cristianismo. E aí ele diz assim, ó, nossas vidas, nossas orações, testemunhos, conversas, influência, sermão, passarão a ser usados por Deus, se tão somente nós permitirmos que o Espírito nos use, nos possua, e que nos permitamos ter esse relacionamento pessoal aí com o nosso Deus de maneira prática. Isso me chamou muita atenção, creio que é a maior dificuldade do cristão e tem sido também a minha luta diariamente. Não sei se tem sido a sua. Mais alguém para se manifestar? Eu gostaria de, primeiro, saber, até eu perguntei no grupo, qual é a página que eu estou meio perdido, que eu não estou me achando aqui na apostila, para eu poder também estar acompanhando a leitura aí. Mas eu gostaria de, quando o irmão perguntou sobre a questão ali do bem-sucedido, eu entendi a pergunta no âmbito espiritual, né? Como ser bem-sucedido espiritual. Eu não associei que a pergunta pudesse estar sendo dirigida no sentido bem-sucedido materialmente, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu concordo com o que o pastor falou ali, né? Na verdade, é uma situação que eu só corroboro aqui com as palavras do pastor, né? Fecha mais ou menos com aquilo com que eu penso também, de acordo com o que fala aqui o autor da revista nesse sentido também, só para deixar registrado também a minha participação nesse ponto. Gero, respondendo a sua pergunta, o prefácio ali, para líderes e futuros líderes, multiplicando os resultados, a partir da página 9, tá? Seja a revista virtual, virtual, Okay. o virtual ou o físico, tanto faz, é a mesma página. Isso aí. Obrigado. Nada. O irmão Irã aí, não vai participar um pouquinho com a gente? Agora que eu consegui ativar o sistema. Eu estava com bloqueio aqui no sistema, tive que entrar lá nas configurações e achar o defeito lá. Que bom. Agora que eu comecei a ouvir. Que bom, irmão. Louvado seja Deus. Conseguiu. Da próxima agora você vai conseguir desde o começo, em nome de Jesus. Prosseguimos? Fique à vontade, irmão. O senhor que está dirigindo esse momento aí. Perfeito. Se os irmãos me acompanharem, acho que é na página 13 ali. A promessa de Deus para o sucesso. Talvez os irmãos, assim, quando eu falo aqui, eu estou mencionando somente o sucesso material, né? Mas esse prefácio aqui, ele está dando ênfase a isso mesmo, sabe? Ele fala de um paralelo, né? Ele fala que não precisa ser desligado o cristão, não precisa ser pobre, mendigar o pão, não. Ele está falando que você pode sim ser uma pessoa de sucesso financeiro, né? E é uma promessa de Deus. Quando a gente lê Salmos 1, o que diz ali, né? O prefácio está dizendo ali para nós assim, ó: quem segue o caminho de Deus será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Quando a gente observa uma árvore que ela é plantada junto a uma fonte de água, junto a próxima a uma nascente de água, você observa as folhas dela, elas estão secando, caindo? Não. São verdes mesmo, como diz a palavra de Deus. Ela é viçosa, ela é bela, ela é bonita, tem folhagem, né? Josué, capítulo 1, do verso 7 ao 9, quando a gente medita ali também, diz o quê? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Promessa. Se você está ligado a Deus, não interessa onde você está, Deus estará com você. Se você está ligado a Ele, né, Ele vai estar presente na sua empresa, vai estar presente na sua vida. E aí eu quero dizer para os irmãos
que não tá longe o espiritual. O espiritual está junto com você, porque a sua empresa será uma empresa espiritual. Nós observamos aí, eu acho que faz um sábado aí atrás, ou dois, né, o exemplo de um empresário que colocava em primeiro lugar Deus. A sua empresa, uma empresa sólida, forte, né? Eu acho que era do Nordeste essa empresa, se não me falha a memória. E o empresário, antes de iniciar todas as atividades na sua empresa, ele reunia todas as pessoas, todos os empregados, e eles oravam antes de iniciar o trabalho. E no decorrer do relato ali, diz que passaram a ter um grupo de estudo da palavra de Deus. Pessoas foram trazidas para o reino de Deus, batizadas pela iniciativa desse empresário, na sua empresa. Então, aqui está falando que Deus tem que estar conosco. Josué está dizendo assim, ó, que Deus quer estar conosco. Deus quer fazer de parte da nossa vida. Se você é uma pessoa que é um missionário, vamos pensar, né, no lado espiritual. Como é que você vai pregar o evangelho? Como é que você vai falar de Deus sem, em primeiro lugar, ter um contato com Deus pessoal? Como é que está a sua vida? Será que você se enche de Cristo para compartilhar Cristo? Porque é necessário isso. Em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim, ó, reconhece em todos os teus caminhos, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Será que reconhecemos Deus em todos os âmbitos de nossa vida? Seja profissional, seja como pai, seja como um membro de nossa igreja, seja como um ministro de nossa igreja, seja como um líder de algum ministério de nossa igreja. Será que Deus está fazendo parte das minhas atividades? Ou estamos muitas vezes seguindo sem a presença de Deus? E queremos ter o sucesso. Queremos ter uma vida vitoriosa, queremos ter uma vida onde, né, a gente deu testemunho, porque Deus queria que sua nação desse um testemunho de vitória, da presença dele, do quanto Deus pode e quer fazer por seu povo, por cada um de nós. Mas muitas vezes a gente não busca esse contato com Deus e queremos alcançar o sucesso. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã que o sucesso vai ser alcançado mediante a contínua caminhada com Ele. Mais uma vez eu queria abrir, né, para que os irmãos compartilhem também o seu entendimento. Irmão, eu achei interessante aqui, no relato número 2, de um dos testemunhos, na página 10, de uma pessoa que começou a ler o livro. Ela leu 6 vezes, segundo o próprio conselho do livro mesmo ali, né, do pastor Helmut. E então, através desse momento de oração que ele tinha, das promessas e tal, a sua vida foi sendo transformada. E aí ele disse assim, ó, abre aspas, o Senhor me inspirou a preparar um sermão para uma reunião de acampamento a respeito da nossa maior necessidade, 2 pontos, a chuva renovada do Espírito de Deus, fecha aspas. Então, olha que interessante, quando a gente começa a se aprofundar numa comunhão com Deus, a minha maior necessidade passa a ser a busca pelo Espírito Santo, e não outras coisas. E a gente passa a querer levar essa mensagem para outras pessoas. Tem um outro relato ali também, após ali na página 13, na verdade, após um texto bíblico que o pastor Helmut trabalha ali, depois de um testemunho sobre evangelismo, onde ele diz assim, ó, então não importa o que façamos, não podemos abandonar nossa busca diária pelo Espírito Santo, empoderando o seu batismo e renovação de todas as manhãs. Eu já me peguei muitas vezes na minha vida, nessa trajetória de 31 anos, assim, ó, às vezes a gente começa pela manhã busca a Deus, passa uma semana, depois vem a correria da vida, a gente deixa de buscar Deus como se deve. Aí, em vez de a gente crescer espiritualmente de forma ascendente, a gente parece que fica num constante fluxo de levanta e cai, levanta e cai. É necessário que coloquemos como prioridade máxima da vida, ou seja, maior do que a própria vida, mais importante do que respirar,
o buscar a Deus em primeiro lugar. E aí, certamente, o Espírito Santo vai nos ser concedido e vamos receber o empoderamento do batismo desse mesmo Espírito. E quando ele for concedido em medida forte, que é o que a gente entende como chuva serôdia, amigo, nós estaremos preparados, né? Então, isso me deixa muito feliz. E é o que Deus tem colocado no meu coração, é o que eu almejo. Ver um grande reavivamento na minha vida, na vida dos meus irmãos, da nossa igreja, de cada igreja aqui do nosso distrito, da nossa associação, da nossa união, enfim, em todo o território do mundo, para a honra e glória de Jesus. Mais alguém? Irmão Irã, participar aí com a gente? Por enquanto, só ouvindo. Irmão Jarinho? Ali na página 13 não, acho que é a 14, isso mesmo. Daniel. Quando você vê a vida de Daniel, o que você percebe, irmãos? O que vocês percebem quando vocês olham para a vida de Daniel? Irmão, desculpa a pergunta, mas assim, será que a gente está falando do mesmo livro? Não estamos? Eu baixei esse que o pastor passou para mim, só se o pastor não passou mesmo. É a apostila que eu te entreguei ontem? Não, eu baixei aquele do aplicativo lá. Passos para o reavivamento pessoal? Só um Porque eu pouquinho. estou vendo que a gente está indo para uma linha, o irmão está falando outra coisa, parece que não está encaixando muito aqui, né? Com todo respeito. Porque Você... eu usei o que o senhor enviou no grupo ali. Que a Não página não está falando de Daniel, pelo menos não estou vendo nada aqui de Daniel, não. E a Então, página seria o capítulo 1 já, né? Não sei se eu estou enganado. só um pouquinho aqui. O capítulo 14 já começa a página 14 já começa o capítulo 1, realmente. Qual foi o livro? Será que eu mandei enganado, irmão? Se eu mandei enganado, quero pedir perdão por irmão. Que eu acho que talvez eu tenha mandado errado mesmo, né? Tanta coisa que a gente faz ali e aqui. Deixa eu dar uma olhada. Sim. Mas a ideia é, deixa eu ver, passo para o reavivamento pessoal. Ah, tá. Ah, talvez eu não tenha baixado. O título é Colaboradores de Jesus Cheios do Espírito. Sim. Esse livro também nós vamos estudar, mas é mais para o futuro, né? Bom. E eu estudei ele, pastor. Não tem problema. Por isso que nós não estamos... Eu estava percebendo isso, por isso que nós não estamos sintonizados, não. Não tem problema, meu amado. Então, continue compartilhando aí o que o irmão estudou aí, porque nós vamos estudar ele mais para frente, mas tem problema. Toca a ficha aí. Não, mas se quiserem voltar lá para o capítulo que os irmãos voltaram, podemos ir lá, né? Porque aí só eu estudei essa parte aqui, né? Mas aí o irmão passa para a gente, explica para a gente, amado. Não tem problema, a gente aprende aqui com você aí, ó. Lembrando que já são 31. Se o irmão puder, então, encerrar para a gente ir para a parte da... Sim, perfeito, então, pastor. Quando eu li aqui a parte que mostrava a vida de Daniel, né? Você começa lendo o livro de Daniel e percebe que alguém que foi levado prisioneiro, né? Alguém que sai da sua terra natal, onde ele tinha uma vida normal, e agora perde até a sua liberdade, é levado cativo, prisioneiro, né? E no livro ali, eu lendo, a vida não se encerra com um momento difícil. A vida não se encerra a nossa vida não se encerra, talvez pelo deserto que muitas vezes a gente tem que passar para crescer, para amadurecer. Mas eu percebo assim que a nossa bagagem também que a gente adquire ao longo de nossa caminhada, elas vão nos dar o meios para a gente sobreviver. E eu, quando olho para Daniel, foi isso que
fez com que ele sobrevivesse ao momento difícil ao qual ele estava passando. Porque mesmo cativo, mesmo enfrentando aquele triste momento na vida dele, aquele deserto abrasador, ele não se afastou de Deus. Ele continuou ao lado de Deus. E é tanto que a gente percebe que ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um relacionamento com Deus. Daniel, em momento algum, ele deixou de testemunhar de Deus, falar do amor de Deus, ter uma vida por completo ao lado de Deus, né? Porque a gente percebe que ele tinha o lado espiritual, ele tinha, né, o hábito da alimentação, que era um item que a gente percebe que ele levava a sério também. E todo esse conjunto aproximou Daniel de Deus ao ponto dele ser bem-sucedido, né? Porque de alguém que era presidiário, alguém que estava preso, ele se torna governador. Ele se torna ali alguém liderando. Mas teve todo um deserto para esse crescimento, para esse sucesso. Não simplesmente isso veio... Não. Teve um processo. Teve um momento onde Daniel passou lá nos altos, nos baixos da vida, né? Nos momentos difíceis da vida. Mas o sucesso veio também, pela comunhão que ele tinha. Eu encerro aqui e abro a oportunidade também aos irmãos que querem comentar mais alguma coisa, mas eu percebo assim que às vezes a gente quer ser bem-sucedido, quer ter uma vida espiritual assim, onde a gente honre a Deus, mas não temos esse encontro com Deus pessoal. E aqui a gente está no encontro coletivo, mas você tem que ter um encontro pessoal com Deus. Você e Deus, somente você e Deus. Sabe? Para esse sucesso que você almeja alcançar, possa ser real na sua vida. Amém. Amém. Irmão, se o senhor quiser, irmão Clayton, finalizar então com uma oração, não sei se alguém quer fazer algum outro comentário, né? Você deixou aberto também aí. Ou você Sim. quiser, pode convidar outra pessoa para orar também, fique à vontade aí. Beleza. Eu queria convidar o irmão Irã, então, para orar conosco nessa manhã. Vamos lá, então. Pai amado e bondoso, somos gratos, Senhor, pela liberdade que temos, por podermos estar aqui nesse momento de te louvando, aprendendo mais as tuas palavras, Senhor, em harmonia e em união com os teus ensinos. Te peço que seja com todos os teus filhos que estão aqui reunidos, Senhor, buscando esse contato, Senhor, contigo, que o Senhor possa nos abençoar de tal modo a recebermos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. E conosco, Senhor, e com os lares representados. Amém. 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 Glória a Jesus. Muito bem. Obrigado, viu, irmão Clayton? Certinho. Meio no... Estava indo para um lado e vocês estavam indo para o outro. Mas tudo Foi. certo, pastor. Mas foi uma bênção, viu? Obrigado mesmo assim. No próximo encontro, eu estaria usando a apostila. Perfeito, perfeito. Então, queridos, você que está aí conosco, nos assistindo através do YouTube, né, posteriormente essa gravação, esse é o livro que nós estamos estudando. Eu vou deixar ele na descrição aqui do vídeo, e se você quiser participar conosco de forma pessoal, se você está aqui na nossa região, é só participar com a gente nos nossos encontros da vigília. Participou de uma vigília pessoal, na madrugada de domingo, uma vez por mês, que a gente faz aqui no nosso distrito, em Nova Brasília, aqui na Associação Catarinense. Aí você pode entrar no grupo do Encontro 7. Por que esse nome? Porque a gente se encontra de 7 em 7 dias. Como o irmão Clayton disse, a ideia não é fazermos desse momento o único momento da nossa vida de comunhão com o Senhor. Não. Aqui, na verdade, é um momento onde a gente, quem sabe, tem ali o oásis, que a gente compartilhe as coisas uns com os outros, que a gente aprenda uns com os outros, e tenhamos ali aquele senso de pertença a um grupo que tem e quer buscar a Deus, o Espírito Santo e a força nele. Não quer dizer que seja somente esse grupo aqui que esteja buscando ao Senhor de forma pessoal e um reavivamento. Tem muitos outros filhos e filhas de Deus fazendo de forma diferente, de maneira coletiva, de maneira pessoal. Mas esse é o nosso grupo em que nós estamos juntos aí para isso, né? Então, agradecemos a você por estar
nos assistindo, e esperamos que essa mensagem traga um alento, um carinho, um amor de Jesus na sua vida também. Nesse momento, nós vamos ter agora aquele momento da intercessão, onde a gente vai até às 6 horas, ou antes, né, se encerrarmos ali os momentos de oração, conversando com Deus, colocando para fora, né, o que está aqui nessa cachola cinzenta aqui, os nossos pedidos, as nossas considerações, e aí, na sequência, um vai falando, vai, ao invés de falar assim, olha, por exemplo, olha, queridos, eu quero pedir oração pelo casal X e Y, né, que estão passando essa e essa necessidade. Aí todo mundo, amém, louvado seja Deus, irmão, tal. Não, a ideia é você vai falando com Deus, né, de forma pública, através desse momento de intercessão que nós vamos ter, e aí você já vai expressando na oração os seus pedidos, tá? Então, só levantar com a mão direita assim, para eu saber quem é que vai querer fazer esse momento junto comigo aí. Ok, parece que o Gero está levantando a mão, o Clayton, a mamãe, o Irã. Então tá bom. Então, começando ali com o irmão Gero, depois, na sequência, o irmão Irã. Eu estou indo pela ordem que está aqui na minha tela, tá? Depois o irmão Clayton, depois mamãe, e aí eu sou o último, tá? Ok? Eu não sei se o irmão Renato quer ou não sei se ele está ouvindo aí. Irmão Renato? Só se manifeste para eu saber se você está ouvindo a gente. Dá um joinha se você está nos ouvindo. Ah, acho que está ouvindo sim. Ok. Está nos ouvindo, irmão? Perfeito. O irmão gostaria de participar desse momento de intercessão ou o senhor vai querer só ouvir? Eu vou ficar só ouvindo, estou aprendendo aqui um pouco. Então tá bom. Então, começando novamente, a sequência é o Gero, Irã, Clayton, Silvana e depois eu, tá bom? Gero, fique à vontade, você já participou do outro encontro, sabe como é que funciona. Ok, então, vamos conversar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso Deus, nosso Pai, como é bom nós estarmos já nas primeiras horas da manhã, te buscando na beleza da tua santidade, reconhecendo o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos, quanto carecemos da tua bondade, da tua misericórdia, porque sem ti nós não somos absolutamente nada. Então, por favor, Senhor, reconhecemos também que às vezes levantamos, mas a nossa intenção é sempre permanecer de pé, mas volta e meia caímos, damos uma bola fora aqui, damos um outro percalço ali. Mas, por favor, Senhor Deus, compadece de cada um de nós, ajuda-nos a cada dia nos manter firmes neste propósito que é de fazer a tua vontade, que é de estar ao teu lado nessa caminhada rumo à Canaã celestial. Querido Pai, nós queremos abrir os nossos corações de uma maneira muito sincera, muito honesta, esta conversa contigo, Senhor, tão oportuna, num momento tão valioso em que nós nos despertamos pela manhã, em que poderíamos escolher, quem sabe, estar no nosso leito, dormindo, porque durante a semana a correria é grande, então poderíamos aproveitar para nesse domingo dormir um pouquinho até mais tarde, mas não, Pai. Resolvemos estar aqui, despertando cedo, para estar em conjunto aqui com esses teus filhos maravilhosos, reconhecendo a nossa necessidade de estar mais perto de Ti, justamente para renovar o nosso voto contigo, renovar o nosso pacto de fé contigo, e dizer que queremos continuar do Teu lado e, fundamentalmente, Te implorar que Tu continues olhando a cada um de nós durante cada instante de cada dia que se inicia. Amém. Meu Pai, eu quero orar em primeiro lugar por essas pessoas que estão participando aqui desse encontro. Também tem os seus objetivos, tem os seus pedidos, tem as suas necessidades, os seus anseios, mas tem os seus agradecimentos também, porque Tu os abençoa, Tu renova as Tuas bênçãos para essas pessoas que estão aqui conosco a cada dia.
Então, abençoe a cada um, a família de cada um, os projetos de cada um, também a espiritualidade de cada um. Senhor, Tu conheces minha vida, Tu conheces as minhas necessidades, Tu sabes pelos problemas dos quais estou passando. Quero que, Senhor Deus, de uma maneira muito especial, pedir que Tu olhes, que incline os Teus ouvidos também e ouças por tudo aquilo que Tu sabes que eu necessito, que eu tenho orado, que eu tenho pedido, e se for da Tua vontade, Pai, em atender, seja feita a Tua vontade. Amém. É a Tua vontade que deve prevalecer sobre a nossa vida. Glória a Deus. Se Tu encontrares em mim, se Tu encontrares em cada um dos que aqui estão, graça, assim como Tu encontrou em Noé, para que possamos ser abençoados naquilo que necessitamos, ó Senhor. Assim seja. Assim seja, Senhor. Mas como disse Jesus Cristo no Getsêmani, todavia seja como Tu queres e não como nós queremos. Amém. Pai, Tu sabes meu trabalho em relação ao estudo bíblico que estou fazendo com o Cláudio, com a Mari. Ontem tivemos mais um estudo, tem sido uma bênção. Cada vez mais eles continuam animados e ansiosos pelo batismo. Por favor, Senhor, não deixe que o inimigo faça com que o desânimo chegue, mas que os Teus anjos possam cada vez mais estar alicerçando aqueles corações a Te conhecer cada vez melhor. Eu peço aqui também, Senhor, que Tu continue tocando no coração da dona Neuza, do seu Neves, lá no quadro da capela, também da Deinha e da Patrícia, né? Pessoas que estudaram conosco o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, e também ficaram maravilhados. E alguns sábados estão lá se reunindo conosco na igreja, mas ainda não tomaram sua decisão, mas já reconhece a tua igreja como a verdade. Eu oro para que essas pessoas também continuem no caminho do estudo, na busca, né, pelo o aperfeiçoamento espiritual, né, e continue trilhando os passos para o reavivamento espiritual, na sequência de também vir a Te aceitar e também a decidir pelo batismo em Cristo Jesus. Amém. Pedro Pai, eu também quero aqui pedir pela minha família, né, pedir pelo meu filho que está afastado dos Teus caminhos, Pai, mas tem a noção da verdade, reconhece a Tua igreja como a verdade. Continue olhando por ele, guiando ele, que Teu Espírito Santo não o abandone, assim como não me abandonou ao longo de todos os 22 anos que eu fiquei no mundo, mas que ele não demore tanto tempo como eu demorei, Pai, que ele possa voltar, né? Que ele possa dar ouvido ao Teu Espírito, mas abençoe ele, a vida profissional, a vida afetiva, né? Um filho maravilhoso que ele continue dando a ele esse tipo de cuidado, né, Pai? Abençoe a minha esposa, dê a minha esposa a força que ela necessita para continuar cuidando da sua mãe, que está conosco, morando conosco, né? E ela continue firme também nos Teus caminhos, sem esmorecer, que ela continue sendo essa mulher de fé cada vez mais, essa pessoa maravilhosa. Abençoe a mim, no meu trabalho, também no comando da Tua igreja aqui de Cangue de Quadro, os irmãos da igreja de Cangue de Quadro, todas as pessoas que estão fazendo estudo bíblico, fortalece o nosso grupinho ali, fortalece o nosso pequeno grupo, o nosso PG que realizamos todas as sextas-feiras, tem sido uma bênção. Ah, Senhor, nós teríamos tantas coisas aqui se fosse nos abrir o nosso coração, mas tenho certeza que os nossos irmãos queridos também têm assuntos para conversar contigo, Pai. Nós estamos nessa conversa assim, muito familiar contigo nessa manhã, talvez até de uma forma como não é o habitual, né? Nós conversamos contigo, mas estamos aqui verdadeiramente num bate-papo contigo, pedindo assim permissão para usar esse termo, né? Mas de uma maneira muito carinhosa, muito respeitosa para contigo, que Tu és santo, Pai. Toda santidade emana do Teu trono de graça. Mas por hora eu quero ficar por aqui, Senhor, e dizer que eu preciso de Ti, não só durante esses domingos, né, abençoados, durante as primeiras horas do dia,
mas eu preciso de Ti, assim como cada irmão que aqui está. Nós precisamos de Ti durante cada segundo de nossa existência. Então, não desvie o Teu olhar de nós, Pai. Não desvie, Senhor Deus, os Teus ouvidos de ouvir as nossas petições. E Amém. continue conosco. Por favor, Pai, continue conosco. Perdoe os nossos pecados e, fundamentalmente, sela-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Nós precisamos, Pai. Eu preciso muito, muito do Teu Espírito. Todos nós precisamos do Teu Espírito Santo. Então, nos conceda o selamento do Espírito Santo a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuando, Senhor, aqui na tua presença, Senhor, te buscando e buscando harmonia contigo, Amém. buscando, Senhor, aprendermos mais da tua palavra. Amém. Nós somos gratos, Senhor, por isso, pelo mapa de orientação que nos tem dado através das Escrituras Sagradas, Amém. porque ali a gente pode ver que, assim como Daniel, como Moisés e tantos outros patriarcas, né, nós não somos nada semelhantes ainda a eles, mas eles também eram pessoas falhas igual nós, É verdade. né, e que puderam se achegar e ter uma vida íntima com Deus, que é o que Amém. buscamos. Amém. Buscamos essa harmonia, entendermos e aprendermos mais das palavras de Deus, né? E o Espírito Santo possa nos capacitar a isso, a estar sempre prontos para ouvir a voz do Espírito Santo, para identificá-la, porque muitas vezes nem isso nós aprendemos ainda, né? É verdade. Que o Senhor possa permitir que seus anjos nos protejam e possamos, Senhor, continuar vivendo e cada vez aprendendo a ser luz em meio às trevas. Amém. Amém, Pai. Amém. Temos isso na vida dos patriarcas, que não é fácil essa decisão de resplandecer a vida de Cristo, né? Ela é contínua, ela precisa ser buscada diariamente, né? Porque se perdermos a comunhão, se perdermos esse relacionamento, esse aprendizado de relacionamento, ficamos na beira do caminho perdidos. Que o Senhor possa continuar permitindo que o Espírito Santo não desista de lutar conosco, enquanto ainda há oportunidade para salvação, enquanto a porta da graça ainda está aberta para nós. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder aqui estar reunidos com os irmãos, te buscando em espírito e em verdade, né? Porque isso só é possível pela liberdade de expressão que temos ainda. Que o Senhor possa nos conceder porção, não naquilo que queremos, mas conforme aquilo que precisamos. Amém. Porque muitas vezes nós pedimos e o Senhor não nos concede porque não temos capacidade para administrar esses tesouros. É verdade. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nesta manhã do primeiro dia da semana. Possamos, após nos alimentarmos aqui dos teus ensinamentos, Senhor, levarmos isso adiante com simplicidade, com humildade, para que as pessoas possam enxergar em nós que somos um verdadeiro adventista. Amém. E possamos tirar disso não apenas para a demonstração, mas para a nossa vida prática, na nossa vida no lar, e estarmos mais íntimos de Ti a cada minuto, a cada dia. Fique conosco, Senhor, nesta manhã. Amém. 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 Santo e majestoso Deus, ainda na santidade da Tua presença, ainda reconhecendo o quão digno és de toda honra, de toda glória, de toda majestade, o quão fraco e frágil somos e quanto necessitamos de Ti, Pai. Amém. Queria te fazer presente ao Senhor na vida de cada um dos Teus servos e servas que aqui estão. Nesse momento solene, ó querido Deus, nessas horas que iniciam esse novo dia, mas que Tu, ó querido Deus, seja o nosso levantar nesse momento. Amém. Seja o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar,
para que, ó querido Deus, vivamos continuamente na tua presença, Pai. Ajuda-nos, ó querido Deus, na nossa pequena fé, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, negligentes muitas vezes aos teus ensinamentos, a qual tu nos tens ofertado continuamente, ó Senhor. Mas ajuda-nos, ó querido Deus, para que este ensinamento não fique somente no ouvir, ó Pai, mas que possamos colocá-lo em prática. Amém, Senhor. Tu queres que nós experimentamos, ó querido Deus, o teu poder. Amém. Nós precisamos dar esse primeiro passo, precisamos colocar o nosso pé sobre a água, para que o mar possa se abrir, para que as barreiras possam ser rompidas, ó querido Deus, para que a tua palavra seja eficaz e ela penetre, sim, ao coração daqueles que a gente pregar o teu evangelho, Senhor. Amém. Nessa manhã, ó querido Deus, nos lembramos de várias pessoas a qual estamos estudando. E eu quero fazer menção aqui do Luiz, da Albertina, que temos estudado com esse casal, ó querido Deus, e que não vimos ainda o resultado de nosso pão que está sobre a água, Pai, mas que cremos um Deus que pode sim abrir corações e o teu Espírito ali habitar, ó Senhor, e pode sim mudar a vida deles, pode sim mudar a visão a qual eles têm deste mundo, ó Senhor. Amém, Pai. Querido amado Deus, também nos lembramos da Heloísa, ó querido Deus, ontem ao qual estudamos o estudo sobre o batismo, e foi um estudo precioso sim, ó querido Deus. Mas mais precioso será, ó querido Deus, a decisão que ela tomou, sim, de se entregar completamente a ti, Pai. Oh, aleluia. Ajude aquela tua serva, Senhor. Sabemos a dificuldade a qual ela terá na sua família, ó querido Deus, porque tu conheces, ó querido Deus, a dificuldade ali. Mas tu tens o poder também de abrir um caminho. Amém. E tu há de abrir, ó querido Deus. Ela tomou a decisão ao teu lado, Senhor. Mas ela precisa sim da tua ajuda, Pai, do teu poder, ó querido Deus, que pode muito mais do que palavras a qual proferimos, ó Senhor. Tu podes, ó Pai. E tu há de abrir um caminho para aquela tua serva, Senhor. Amém. Também aqui nos lembramos do Vanderlei, ó querido Deus, e da sua esposa. Da decisão a qual eles tomaram de estudar a tua palavra, de se aproximar de ti, de conhecer a tua vontade, Senhor. Amém. Que tu trabalhe em seus corações também, ó Senhor. Que tu afofe aquele terreno que é o coração deles, ó Pai. Amém, Pai. Que a semente a qual iremos, ó querido Deus, partilhar, ela possa germinar em seus corações, ó Pai. Amém. E eles possam compreender a tua vontade e tomar um passo, tomar uma decisão, se aproximar de ti, ó Pai. Amém. Querido e amado Deus, quantos nomes temos agora em nossa mente, ó querido Deus? Quantas pessoas especiais temos em nosso coração? Minha família, Pai querido, minha esposa, Senhor, que tu dê sabedoria a ela, que tu dê entendimento a ela, que ela não se afaste dos teus caminhos, ó Pai. Amém. Ela siga em frente, Senhor, confiando continuamente em ti, porque tu és um Deus que, ó querido Deus, quer se fazer presente em nossa vida. Amém. Também olha para o meu filho Mateus, ó querido Deus, nos seus projetos, a qual ele tem no seu coração, ó querido Deus, mas que acima de sonhos, de ideais que temos para a nossa vida material, que possamos colocar-te em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Aleluia. Toque no coração dele também, querido e amado Deus. Amém. Que ele possa te buscar enquanto pode achar, que ele possa estar contigo, querido Deus, que tu possa ser para ele o início de uma nova caminhada. Amém, Senhor. E abençoe também o Tiago, querido Deus, um adolescente que tem também dúvidas, que tem também que falta-lhe muitas vezes conhecimento, mas que tu possa também se fazer presente na vida dele, Pai querido. Amém. Que ele possa sentir a necessidade de estar junto de ti. Que ele possa, ó querido Deus, sentir no seu coração o quanto precisamos de ti, Pai. Querido e amado Deus, olhe também por nossa igreja, Pai. Pela tua igreja, Senhor, pelos teus filhos, ó Pai. Por aqueles que estão se afastando de ti, ó querido Deus. E eu queria interceder nesse momento pelo meu tio Celso, ó querido Deus. A visita a qual fizemos para ele ontem à tarde, querido Deus. Que tu possa visitá-lo. Que tu possa te fazer presente na vida dele. Que tu possa tirar as escamas que não estão permitindo ele ver, ó Pai. Olhe por ele, Senhor. É precioso teus filhos, ao teu olhar, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Visita ele nesse momento. Que ele possa sentir necessidade de ti, Pai. Amém. Que ele possa se voltar para ti, Senhor.
Ajuda-nos, ó Pai. Precisamos de Ti. Por favor. Eu imploro isso Amém. em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória. Amém, Pai Santo. Obrigada, Paizinho, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse pequeno grupo, porque temos a certeza da sua presença sobre cada um de nós aqui. Amém. Ó, Paizinho, quantos pedidos foram feitos aqui. E eu também continuo pedindo, Pai, porque o nosso coração fica muito sensibilizado de ver os nossos queridos, os nossos amados sofrendo. Eu intercedo também, meu Paizinho, pelo sofrimento do meu paizinho que está passando. Também cego, Pai, não consegue ver. É duro eu conviver aqui com ele, vendo o sofrimento dele. E agora com o luto de 65 anos, Pai, convivendo com a sua amada, minha mãezinha, que agora acaba de falecer. E eu já passei por isso, estou passando ainda, mas eu sei o quanto é cortante essa dor da perda. Tenha piedade e misericórdia dele, de mim que também sofro de ver tudo isso. Amém. Pai, como é bom, Pai, como é bom poder estudar a sua santa palavra e sentir a necessidade de te buscar, de te amar cada dia mais. Amém. Pai, não deixa jamais nós perdermos essa essência do verdadeiro amor em buscar o Senhor. Amém. Porque quando nós buscamos o Senhor, mesmo aquela vida que parece escura, obscura, o Senhor sempre arruma uma saída para a gente ter assim a paz na alma e no coração. Eu sinto isso, eu vejo isso em meu viver. Amém. Então, Pai, por favor, não deixa jamais nós perdermos essa essência em nosso viver. Por favor, Senhor. Pai, Amém, Senhor. eu imploro ao Senhor pelas pessoas que eu tenho na alma e no coração, que são muitas pessoas. Principalmente, Pai, os jovens da nossa família, os meus sobrinhos, que eles necessitam, Pai, se apegar mais ao Senhor a cada dia. E também os jovens da nossa igreja, Pai. São tão assim jovens que eles querem te buscar, mas às vezes o mundo suga eles de tal maneira que eles perdem o caminho. Tenha piedade e misericórdia de cada um desses jovens, Pai. Amém. Eu intercedo por cada um deles. Pai, eu tenho o jovem Gustavo que está internado. Ele é um menino bom, Pai. Batizou na nossa igreja. Ele é assim fiel no que ele crê, no que ele busca. E agora ele está bastante adoentado. Ele está assim com uma bactéria, por ser cadeirante, adquiriu uma bactéria. Tenha piedade e misericórdia desse menino, Pai. Amém. E ele também está sofrendo com a família dele, porque ele quer ver a família dele dentro da igreja. Amém. E eles não estão, Pai. E ele está sofrendo muito. Tenha piedade dele, da família dele. E ajude, Pai, para que realmente ele sinta o seu poder na vida dele, que ele possa testemunhar através da fé dele inabalável a sua família, principalmente a sua mãezinha, que ele tanto implora que volte para o redil espiritual. Amém, Senhor. Ó Pai Santo Todo-Poderoso, esteja com a minha sobrinha Rafaela, que está à espera de uma biópsia, Pai. Tenha piedade e misericórdia, Pai. Eu temo tanto a doença câncer, eu tenho medo dessa doença, Pai. O pecado é cruel, quando a gente sente assim, vulnerável com as coisas desse mundo, é terrível. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém. E podemos ter o refrigério em todos os aspectos do nosso viver. Amém. Pai, Amém. continua, Pai. Aqui também nós estamos tendo o projeto Igreja em Movimento. E ontem nós recebemos um cartãozinho. E lá eu expressei tanto nome, Pai. Coloquei 9 nomes importantes, mas claro que eu tenho muito mais em meu coração. Então, por favor, Pai, eu já peço assim, as pessoas que passam pela minha vida, que eu possa, assim, através do seu Santo Espírito, poder, assim,
mostrar Jesus para elas Amém. e fazer elas entender que sem Deus nada somos. Amém. Por favor, trabalha com esses nomes, porque é claro que quando a gente intercede, o Senhor nunca ignora, o Senhor está sempre fazendo o seu melhor. Amém. Continua conosco, Pai. E também, Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo milagre na vida da Lorena, a pequena bebezinha de 2 anos e pouquinho, que o Senhor conseguiu a gente encaminhar ela para Unicamp. Ela fez a cirurgia, graças a Deus, a menina que não estava conseguindo respirar, a pequena Lorena, e agora ela está em casa, já feliz com a família. E essa família, Pai, não ainda tem o teu temor, o teu amor, mas, por favor, eles passaram uma angústia muito grande e eu estou orando, Pai, para que eles possam, assim, ser sensibilizados com todo esse sofrimento que eles passaram em ouvir a palavra e ter, assim um momento agora de ação de graças de todas essas bênçãos que o Senhor fez na vida da Lorena e continua fazendo na vida deles. Obrigado, Pai, porque a gente vê os milagres do Senhor também em nossas vidas. Pai, é claro que uma mãe sempre ora pelo filho. Eu continuo, Pai, pedindo a bênção especial sobre meu filho, o Felipe, que é o servo do Senhor. Unja meu filho em todos os aspectos, Pai. Amém. Não para a honra deste mundo, mas para honrar o seu santo grande nome cada dia mais. Amém. Também, Pai, o meu filho Leonardo, meu caçula, ele é um menino fiel, ele é um menino bom, mas ele está sendo assim provado, perseguido. Por favor, Pai, trabalhe assim com essas pessoas que vêm perturbá-lo e façam eles ver o amor, o carinho, a diferença da vida dele. E essa diferença da vida dele é que faz as pessoas ficar raivosas. Então, tenha piedade do meu filho, ajuda, ele é muito trabalhador, ajuda ele, assim, cada dia mais, Pai, estar no redil espiritual, que não venha nunca vacilar, mesmo com todas essas provas que ele enfrenta a cada dia. Amém. E obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem mostrado, sendo fiel a ele sempre. Amém. Perdoa as nossas falhas, continua conosco. E obrigada, Pai. E eu, Pai, que continua sendo uma serva fiel, inabalável. Amém. Não quero jamais sair do redil espiritual. Quero que as pessoas... eu seja, assim, uma testemunha viva onde quer que eu esteja, Pai. Tanto na família, quanto aos amigos. Pai, eu tenho um monte de amiguinha, Pai, que eu converso, eu ajudo, eu falo do seu amor. Então, por favor, que o seu Santo Espírito se manifeste de tal forma que não venha eu ser melhor do que os outros, jamais, mas que eu venha, assim, demonstrar o seu amor sempre na vida dos que passam por mim. Perdoa as nossas falhas, continua conosco e obrigada por essa oportunidade. Que o seu Santo Espírito, Pai, manifeste em nós, por favor, o seu Santo Espírito, porque sem o seu Santo Espírito, o que seríamos de nós? Obrigada por essa oportunidade, por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Como o horário está avançado, apenas vou citar os nomes daqueles que eu gostaria, estamos intercedendo. Alexandre e Beatriz, estudo bíblico. Vanderlei Alemão e Leonilde, mais conhecido como Léo Costureira, que aceitaram o estudo ali em Canguiri de Fora. Fernando e Luciene, bem também como seu filho Arthur, que tomou a decisão, e os seus irmãos. Irmão Saul e Maria Salete, ali de Nova Brasília. Irmão Clayton e irmão Mari, já citado ali pelo irmão Gero, as decisões. E, por fim, a irmãzinha, minha priminha, a Mel, que está com dificuldades já no útero, nem nasceu ainda. Colocamos tudo em tuas mãos. E aqui, mais uma vez, frisamos. Nossa maior necessidade, o que queremos é o Espírito Santo na medida de hoje, conforme o Senhor queira nos conceder. Obrigado por tudo. Nos traga semana que vem para esse encontro, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Quero agradecer a todos aqui que estão presentes, né, no nosso encontro 7 virtual. Lembrando que semana que vem nós teremos ali o estudo do capítulo número 1 do livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Pastor, não tem um livro físico. Se você mora perto aqui, eu consigo arrumar para você o livro, né? Página 14, nós vamos estudar. Dá uma estudada antes para que a gente consiga discutir, tipo o esquema de lição de escola sabatina. A pessoa que estará trazendo a mensagem para nós na semana que vem é o irmão Edilando, mais conhecido como Ed. Ele é um dos anciãos aqui de Nova Brasília. Bem como o irmão Irã também é um dos líderes ali, ancião também. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Você que está nos assistindo também nesse canal, que o Espírito Santo te abençoe, te use, te guarde. E vamos aqui fazer só um rosto feliz para uma foto. Pode ser? No 3, então. Se ajeita aí. 1, 2, 3. Que o Espírito Santo te abençoe. Obrigado, queridos. Tudo de bom para cada um de vocês. Graça e paz. Lindo domingo. Obrigado para vocês também. Bom dia. Bem. Bom dia.